Então, a gente ficou preso nessa questão, né? Entre tipo e símbolo, que é bem confusa mesmo, concordo com vocês. O Berkoff tenta explicar, mas em alguns momentos fica pior a explicação do Berkoff do que a gente pensando, né? Mas, resumindo, o que a gente viu sobre tipo e símbolo é que eles têm uma coisa em comum, que ambos apontam para uma outra realidade além deles mesmos, tá? Então, eles significam alguma coisa fora de si mesmos. Tudo bem? O tipo está mais ligado a uma pessoa que vai ter uma ligação futura e que abrange uma esfera espiritual. Então, o tipo geralmente vai ser um tipo de Cristo, vai falar de coisas sobre a redenção, vai falar sobre salvação, exemplificando como que acontece a salvação, ou facilitando o entendimento de como vai acontecer a salvação, ou de quem é o Salvador, né? Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é um tipo, tá? O símbolo é mais um objeto material e ele não vai indicar nada de redenção ou salvação. Ele vai indicar alguma verdade espiritual, é, algum princípio da vida cristã, coisas desse nível. Tudo bem? O tipo, é o que eu acabei de falar, geralmente vai prefigurar alguma coisa da redenção e o símbolo vai apontar uma verdade espiritual, tá? Acabei de falar isso. O tipo só vai ter um paralelo. Cordeiro é só Jesus, não tem outro significado para cordeiro na palavra de Deus. Agora, o símbolo pode ter vários paralelos, tá? O símbolo pode ter várias comparações, não necessariamente só um, tá bom? Então, agora, vamos para o que era a lição, né? Verifique essas passagens e responda. Salmo 118, 22, Isaías 28, 16, 1 de Pedro 2, 6. Isso é tipo ou símbolo? Justifique sua resposta e, se possível, dê outras referências. E aí, a segunda questão, do mesmo tipo, né, do mesma maneira, você vai ler, só que aí tem uma referência que está errada. Lembra? Zacarias 4:3 não tem nada a ver com isso. Zacarias 4:3 entrou aí de enxerido. As referências são Isaías 11:4, Hebreus 4:12 e Apocalipse 1:16. Tá? Eram essas as referências, A e B. A primeira parte. Que diz o Salmo 118, 22? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. 1 de Pedro 2,6. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. O que vocês acham que é isso? Um de cada vez, senão eu não consigo entender. Tipo, né? Tipo, Dulce achou tipo. Quem mais? Eu acho que é um símbolo, viu? A pedra é um Roberto acha que é um símbolo de símbolo. Cristo. É, Hum, quem mais? Eu não vejo ninguém, então não sei quem está aí. Eu fiz o homework hoje, né? Então, eu coloquei tipo, sim, por todas essas características que você mencionou anteriormente. Sim. Então, eu classificaria como um tipo de Cristo, é a rocha sobre a qual acontece a nossa salvação, acontece a nossa redenção. E eu não marquei aí, eu marquei mais esses dois versículos, como Efésios 2:20, né? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Aí está declarado quem é a pedra, né? A pedra é um tipo de Cristo. 1 Coríntios 3:11.
porque ninguém pode lançar outro fundamento, outra rocha, outra pedra, outra firmeza, além do que foi posto, qual é Cristo. Mas eu estava lembrando hoje, quando eu estava estudando, aquele episódio, 2 episódios de Moisés no deserto, quando ele foi em busca de água para o povo. A primeira vez ele bateu na rocha, porque foi a ordem de Deus, né? Ele tinha que bater na rocha para que dela brotasse água. Mas na segunda vez, não era mais para ele bater na rocha, era para ele simplesmente falar a rocha, porque já tinha ferido a rocha, não ia ferir 2 vezes. Né? E foi essa razão, até se não me engano, o pastor pode confirmar isso, que ele não entrou na Terra Prometida, porque ele foi além daquilo que Deus tinha ordenado. Deus falou para ele, fale a rocha. E ele foi lá e bateu novamente na rocha. Jesus não foi morto 2 vezes, o Cordeiro de Deus não foi sacrificado 2 vezes. Então, Jesus, como pedra, pedra é um tipo usado para representar Cristo. Tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu acho, Débora, que o ponto a esclarecer ou para marcar em relação ao tipo é encontrar o cumprimento do tipo. Sim. O tipo ele é cumprido em algum momento. É diferente do símbolo, que o símbolo ele é por natureza, por si, já tem uma representação dessa realidade espiritual, mas o tipo não, ele anuncia alguma coisa ou uma situação que virá. Acho que esse que talvez seja o... E esse cumprimento chamam de antítipo, tá? Que eu não falei isso, mas porque eu achei que já estava muito confuso. Mas o cumprimento é o antítipo. Bom, tudo bem. Eu acho que essa dica do pastor foi super importante para a gente nos ajudar a dividir o que é tipo e símbolo. Bom? Uma coisa que eu achei Posso ir pra frente? interessante, Débora, uma coisa que eu achei interessante, sem querer confundir, é que o tipo, antes, lá atrás, ele era um símbolo, né? Sim, Porque não havia ainda o antítipo, né? Então, olhando na ótica somente do Antigo Testamento, ele ainda não estava cumprido, então ele era um não estava símbolo cumprido. Era um símbolo. que viria a ser cumprido. Todo tipo é um símbolo, nem todo símbolo é um tipo, tá? Isso é uma coisa também boa de lembrar. Todo tipo, em alguma esfera, vai ser um símbolo, né? Antes do seu cumprimento, principalmente. Agora, nem todo símbolo é um tipo. Posso ir para frente? A segunda pergunta envolvia Isaías 11:4, Hebreus 4:12, Apocalipse 1:16. Tiramos o Zacarias, porque não tem nada a ver, tá? Isaías 11:4. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, isso é muito conhecido, né? É viva e eficaz e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Apocalipse 1:16, tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E esse aí? O que vocês acham? Eu acho que é tipo. Glaucia acha que é tipo. É. Tipo de quem? Eu acho que é símbolo. Gustavo acha que é símbolo. Quem mais? Gente, vai cair na prova isso aí. Estou mandando a prova por e-mail. Ai, meu Deus! Eu coloquei símbolo também. Meu raciocínio foi o seguinte, né? Também baseado em tudo que você falou e lá no Bercola. O símbolo o que eu vi como símbolo é um objeto cortante, seria ou a espada mesmo, né? Ou a vara, e que representa a palavra de Deus. E como ela primeira coisa, é uma representação, é um símbolo que representa uma coisa, uma verdade espiritual, que é outro
item que você falou para a gente identificar. A outra coisa é que é atemporal, é algo que se refere ao passado, ao presente e ao futuro. Basicamente, acho que foi isso que eu escrevi. Bem, José? Muito bem. Então, eu já falei que ela vai dar aula. O ano que vem, ela que Não, né? aguarde. Porque é que eu acabei de fazer esse romance. Então, ó, Tá fresquinho. eu também considero símbolo e coloquei Efésios 6,17, que aí está bem claro, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isaías 49:2. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. É um símbolo da palavra de Deus, a palavra que não volta vazia, a palavra que sempre vai ter um efeito, por isso é uma espada de dois gumes, a palavra que penetra, como disse lá o texto que a gente usou de base de Hebreus 4:12, penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, né? Então, é eficaz para discernir os nossos pensamentos. E isso é como a Rosenda falou bem mesmo, foi bem próprio. É atemporal. Era assim na época de Isaías, né? Era a vara que saía da boca de Isaías como uma espada. Será assim no Apocalipse, quando a gente estiver lá diante de Jesus. A palavra dele vai sair como uma espada. Então, isso é um símbolo, tá? Esse não é um tipo. Tudo bem? Se vocês não concordarem, pode responder na lição, a gente discute mais, tá bom? Eu acho que acertei, né, Débora? Eu não me lembro mais. Você acertou tudo, Dulce. Sua resposta tem Glória a até um Deus. título. A Dulce fez um tratado. Eu acho que eu entendi. Então, tá bom. Então, agora eu vou parar esse aqui e vou começar agora a transmitir a aula de hoje, tá? Que isso aí não era a aula de hoje, né? A aula de hoje é essa aqui, tá? Semana passada, a gente falou sobre o uso devocional da Bíblia. E quem ainda não ouviu a aula do Júlio, eu aconselho você a ouvir. Foi uma aula, assim, deliciosa de escutar, porque falou sobre a gente meditar na palavra de Deus, a gente buscar na palavra de Deus as respostas para as nossas questões de vida mesmo, né? E foi muito interessante que no domingo, aqui na classe da biblioteca, o Elson falou sobre a oração como um relacionamento nosso com Deus. Gente, uma aula completou a outra, foi fantástico. Quem escutou a aula do Júlio, escutou a aula do Elson, achou que estava na mesma aula, só mudou o professor, porque como o Espírito Santo foi maravilhoso de preparar nosso coração na quinta-feira e nos dar uma conclusão tão consoladora no domingo, né? Porque realmente a gente viu que a palavra de Deus, ela é especial para nós, aonde Deus fala conosco, é aonde Deus enche o nosso coração de alegria, de paz, de felicidade mesmo, né? Foi muito legal, tá? Então, escute a aula do Júlio. A aula do Elson não tem como você ouvir, porque não é gravada as aulas da IBD, né? Aqui da classe da biblioteca, não. Então, não tem como você ouvir. Mas a gente pode compartilhar depois, tá? Hoje a gente vai falar de um outro uso da Bíblia, o uso cultural, tá? E é um assunto que hoje em dia a gente tem que tomar bastante cuidado, porque há muitas ideias bem erradas sobre isso. Há muitos líderes falando que a Bíblia tem que ser reescrita, ressignificada, e o uso cultural da Bíblia não tem nada a ver com isso, tá? Fala de contextualização, sim, mas não é nada de ressignificar a Bíblia, de mudar aquilo que já está estabelecido por Deus, pelo contrário, tá? É um desafio a você se manter íntegro na palavra do Senhor, tá bom? A bibliografia dessa semana foi bem extensa, tá? O texto básico mesmo é o Walter Kaiser,
que a gente já tinha indicado logo no início do curso. É um texto super legal, pode ler com tranquilidade. É comprido, capítulo 10, mas é um texto bem bacana, assim, ele escreve bem diferente do Berkoff e é uma leitura agradável, tá? O Mas Débora e Pastor, vocês sabem que eu tive várias aulas com o Walter Kaiser, é lá na mesmo? BSF. É, ele dava Ele é muito muito. 10. Como escritor, ele é 10. Eu não Eu mandei conheço. até umas gravações para o Pastor Paulo, não sei se ele se lembra. Não, o livro é gostoso de ler. Não é que eu não gosto do Berkoff, não. O Berkoff era assustador para mim antes. Eu gosto dele, mas é outra pegada, tá? Mas eu tirei bastante coisa também, aprendi bastante coisa com o reverendo Marcos Botelho, que é um pastor presbiteriano bem jovem. Acho que se ele tem 40 anos, tem muito, nem sei se ele já tem 40 anos. Mas ele escreve também de uma maneira muito gostosa. Esse livro, Mosaico Bíblico, acho que tem aqui na biblioteca. Ele é curto e ele fala numa linguagem bem contemporânea. Mas ele é muito bíblico, pastor Botelho. Num- No começo eu tinha um pouco de receio, mas não é, ele é muito bíblico. Pode ler com tranquilidade. Mas é um texto gostoso. O Michael Bird, eu peguei algumas coisas picadas, né? Eu pus o capítulo 4, que é da onde eu tirei mais informações, mas o livro dele é legal, é gostoso de ler, e ele confronta a gente com algumas situações mais práticas, tá? Que a gente fala, puxa, é verdade, eu tenho que prestar atenção nisso, né? Talvez durante a aula eu até mencione. E o pastor Nicodemos, gente, vocês sabem, né? Já conhece a Bíblia e seus intérpretes. Ele fala muito pouco da Bíblia e a cultura, logo na parte 1, na introdução do livro. A gente vai usar mais esse livro o ano que vem, quando estiver falando dos gêneros na Bíblia, mas como o do Gordon Fee, né? Mas também tem coisas interessantes, tá? E peguei vários artigos da internet, alguns em inglês, alguns em português, com bastante cuidado, mas procurei pegar coisas com segurança do site Monergismo e também da editora Fiel, que a gente confia nas posições, né? Tá? Mas tem bastante coisa a esse respeito. E se você procurar em textos sobre missiologia, sobre traduções da Bíblia, sobre linguistas missionários, né, missionários linguistas, você vai achar muita informação sobre o uso cultural da Bíblia ou a Bíblia e a cultura, tá? Quem gosta de churrasco? Eu amo churrasco, sou carnívora em toda a minha essência, né? Então, o churrasco brasileiro, a gente sabe bem como é, né? Aquela picanhazinha, né? Alguns gostam mais mal passada, outros no ponto, né? Uns gostam da gordurinha, outros não. Mas vem com esse molhinho aí, que eu esqueci o nome. Vinagrete. Vem com Cuidado, que está farofa. parecendo o Lula Chimichurri. falando, hein? Então, eu estou morrendo de fome aqui, gente, vocês não têm noção, estou salivando, né? Mas vocês sabiam que tem outros churrascos pelo mundo que não tem nada a ver com o nosso churrasco? Sabe que existe um churrasco mexicano? O churrasco mexicano não é feito em grelha, ele é feito num buraco no chão. As pessoas fazem um buraco no chão, põem brasas lá dentro, e aí talvez até tenha uma grelha, mas é enfiado no chão. Não é que nem o nosso barreado que tampa, é livre, mas não é em churrasqueira, é afundado no chão, tá? E, obviamente, eles usam muito carne de porco, usam carne de vaca e pimentas de todo tipo. Isso é o churrasco mexicano, tá bom? Mas, pasmem, o que eu achei. Existe um churrasco japonês. Vocês podem imaginar uma coisa dessa? Tomoko, você tem que nos ensinar essa parte aí, tá? O churrasco Churrasco japonês. de Wagyu. Então, o churrasco japonês são fatias muito finas, tá? Aquela nossa picanha não entra no churrasco japonês. Fatias muito finas de carne bovina ou de peixe, tá?
e eles fazem em pequenas grelhas que eles põem ao lado da mesa. Então, não é aquela churrasqueira, né? Ó, gente, eu peguei isso na internet, tá? Eu não falei com a Tomoko antes de falar isso, tá? Então, se for errado, Tomoko, depois você me avisa que eu vou tirar da aula, tá? Tem churrasco coreano, que tem até um nome especial, chama gojigi. E o gojigi, ele é carne de porco, principalmente, tá? E as fatias também finas de carne, de porco, ou de peixe, ou de frango, elas têm que ser marinadas, tem que ficar 24 horas num tempero lá todo especial, aqueles molhos, talvez, de alga, aí eu não sei, comida coreana, né? E só depois que eles vão para uma grelha também na mesa, cada um faz o seu. Acho que é tipo um fundi, sabe? Cada um vai fazendo o seu, pega. Que você está rindo, Rosenda? Porque a Carol mandou uma mensagem dizendo que o coreano eu sei como é, eu sei mesmo. É muito show, mas é totalmente diferente do nosso. Totalmente, mas falam que é churrasco, né? É, E, mas é. gente, tem até o famigerado, que os mais velhos vão lembrar disso, os mais novos acho que não. Churrasco grego, que é chamado de churrasco grego, tá? Que é um mundaréu de Lembro, carne, você sei. não sabe que carne é aquela, aí enfia lá uns tomates, uns pimentões lá no meio, e é um espeto vertical. E eles vão fazendo camadas e camadas daquela carne, né? Sabor diesel, o pastor está falando, né? E aí, depois que ele fica rodando lá numa churrasqueira redonda, você corta as fatias perpendiculares e põe no pão. Né? Comeu, morreu. Rua, né? Tinha que comer até de perna aberta para não pingar gordura na sua calça, né? Porque era um horror. Mas, gente, são churrascos. Todos esses são chamados churrascos. E por que será que eles são tão diferentes um do outro, né? Tem uma outra coisa também bem diferente, pizza. Americano come pizza com a mão. Eles não concebem a ideia de você pôr pratos e garfo e faca, né? A gente aqui vai na pizzaria, tem garfo e faca e guardanapo, né? A Rosenda come pizza com ketchup. Então, pior ainda, Sim, senhores. deturpa pizza com ketchup. Como é que pode uma coisa dessas? Está fazendo essa maldade com a gente por quê, hein, Débora? Estou aqui refletindo. Churrasco, pizza essa hora. Gente, eu estou faminta, vocês não Eu têm noção. também. Eu estou salivando aqui, está quase pingando. Mas por quê? Né? Por que essas coisas acontecem? Essas coisas acontecem porque a gente tem diferentes culturas, né? Por causa das diferentes culturas. Então, uma definição que foi a que eu achei mais fácil de cultura, tá? Mais objetiva, porque o pessoal voa aí, tá? Cultura é um conjunto de padrões de comportamento, de crenças, de conhecimentos, costumes e outros elementos que distinguem um grupo social. E é verdade, se você vai para o Nordeste, você tem alguns aspectos de cultura. Por exemplo, São João, lá no Nordeste, é uma festa super importante. Aqui já não tem mais tanto peso, né? No Sul, menos ainda. Mas no Sul tem a festa das prendas, né? Que aqui não quer dizer nada para nós. Então, elementos mesmo, grupos sociais, no mesmo país, tem diferentes culturas, tá? Basta você ir numa comunidade e você ir no shopping, aquele shopping super chique que tem aqui, Cidade Jardim. Culturas totalmente diferentes, né? Tipos de pessoas, tipos de vestimenta, comidas, artigos que são oferecidos, são culturas diferentes, tá? Claro que envolve nível socioeconômico, envolve um monte de coisa, mas são grupos diferentes, tá? É a maneira de um grupo reagir a determinados acontecimentos, tá bom? O luto tem muito a ver com cultura, né? Então, há culturas que, assim, deletam o luto, é aquele momento só, acabou, acabou. Mas tem outras culturas que curtem o luto, choram mais tempo, gostam de ficar lembrando, né? De ficar criando nostalgia. Não é uma coisa só de personalidade, são as diferentes culturas
que agem de maneira diferente dependendo da situação, tá? Isso é cultura, cada um de nós traz a sua bagagem. Quando a gente pensa na Bíblia, a gente vai ter uma mistura muito grande de culturas, né? Quantas diferentes culturas a Bíblia vai abranger? A Bíblia demorou mais ou menos 1.600 anos para ser escrita, tá? Desde o primeiro registro, que é de Gênesis, mas não foi escrito na época do Gênesis, né? Foi escrito só por Moisés, muitos séculos depois, até a Bíblia terminou de ser escrita no finalzinho do primeiro século, né? Apocalipse foi escrito no final da vida de João, que morreu lá pelo ano 100, 98, 100, por aí, finalzinho. Então, a Bíblia demorou 1.600 anos para ser escrita. Quantas culturas, quantos hábitos ela mostra, né? Se você ler o Antigo Testamento, tem uma série de coisas que não se repetem mais no Novo Testamento. E se a gente pensar nos dias de hoje, gente, a gente está há 3.800 anos, né? De quando a Bíblia começou a ser escrita. Quantas informações ali são baseadas nas culturas daqueles povos, daquelas pessoas, daqueles homens que foram usados para escrever a palavra de Deus, inspirados por um só autor. Mas lembra que nas primeiras aulas que a gente falou disso? Deus respeitou as diferentes personalidades, as diferentes regiões geográficas, as épocas que os escritores viveram. Eles não foram simples escribas, né? Não foi psicografado, que eles ficavam assim lá esperando. Não. O Espírito Santo usou aquilo que Deus já tinha criado naqueles homens, né? Todas as experiências, personalidade, jeito de ser, educação, nível social, tudo isso foi usado na composição dos livros da Bíblia, né? Através dos homens que Deus usou para ser escrito, tá? Então, se a gente quer compreender o verdadeiro significado da Bíblia, e é isso que a gente busca na hermenêutica, né? Interpretar, entendendo o que a Bíblia está querendo dizer, a gente tem que ter muito cuidado em separar o que é cultural do que é princípio bíblico, princípio de vida cristã, princípio que vai orientar o meu relacionamento, o meu andar com Deus. E coisas que são só culturais, né? Aspectos que estão registrados lá, porque é importante você saber também. Às vezes é a definição histórica daquele período, é para você poder localizar numa história da civilização aquela situação. Às vezes, naquele momento, tinha um significado especial que a gente tem que entender para poder aplicar, né? Mas não é, vou reforçar, não é ressignificar a Bíblia, não é reescrever a Bíblia. É a palavra de Deus como ele deixou para nós, que nós vamos buscar entender. Tá? O Kaiser, ele fala que quando a gente está exercendo a hermenêutica, a gente tem que contemplar 3 horizontes diferentes quando a gente lê um trecho da Bíblia. Primeiro é a cultura da Bíblia, o horizonte da cultura da Bíblia. Então, fatos que aconteceram com Abraão tiveram algum significado para Abraão, que quando foi Moisés já era diferente. Quando Deus deu a lei para Moisés, havia todo um arcabouço, essa palavra é bem usada agora, né? Um arcabouço que pedia a aplicação de certas leis. Por exemplo, o afastamento entre homens e mulheres durante a menstruação. Isso era uma coisa dali, que era necessária naquele período. Você não vai ler isso no Novo Testamento, nas cartas de Paulo. A gente estudou 1 Coríntios, que é uma carta onde ele fala bastante sobre sensualidade, sobre relacionamento sexual. Ele não vai abordar esse assunto, porque não é mais daquele momento, tá? Então, a gente tem que levar em consideração a cultura da Bíblia. O outro horizonte que a gente tem que levar em consideração é a cultura do intérprete, a nossa cultura. Eu trago uma bagagem. Cada vez que eu leio a Bíblia, eu tenho uma bagagem.
né? Eu tenho coisas que eu já aprendi, coisas que eu já ouvi, coisas que eu já ouvi e sei que não é verdade. É, mas eu tenho, eu não sou uma tábua rasa lá em branco, um quadro em branco, que aí quando eu leio a Bíblia que vai formando. Não, eu tenho o que eu já aprendi na vida, né? O meu conhecimento. E tenho que levar em consideração a cultura do receptor, ou seja, para quem eu estou apresentando a palavra de Deus. Esse é o grande desafio dos missionários linguistas. Como traduzir a palavra de Deus numa linguagem que um índio, como que chama aquela tribo lá? Oh, meu Deus, estou mal. Aquela tribo lá na Yanomami, Amazônia. Kaiowá, Oi? Kaiowá, 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 Yanomami. Yanomami, né? Como, Kaiapó. como é que você vai traduzir a palavra de Deus para esse povo de maneira que o princípio permaneça, mas ele entende? Acho que é o Kaiser, conta a história de um missionário que foi lá para Papua Nova Guiné. E quando ele começou a traduzir o Novo Testamento para a língua deles lá, que eu não sei qual ele ficou num impasse. Porque quando fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aqueles papuenses lá, eles não sabem o que é cordeiro. Esse bicho não existia lá para eles. Eles não conhecem cordeiro. Talvez agora até conheçam, mas na época que ele foi lá, leia o Totem da Paz, que tem aqui na biblioteca. Eles não sabiam o que era. Sabe qual que é o animal que significa sacrifício para eles? O porco. Mas como que esse missionário poderia traduzir eis o Cordeiro de Deus como eis o porco de Deus? Não tinha cabimento uma coisa dessas, né? Misericórdia. Não tem como, porque tirou todo tipo de Cristo, né? O Cordeiro que vai sem... Vocês já viram mata-porco? O porco grita feito um desesperado, né? Então, toda Os aquela... adventistas não iam aceitar isso jamais. Jamais. Então, Missionário sabe adventista. aquela coisa que Jesus foi mudo para o matadouro, que aceitou o sacrifício sem murmuração, perde tudo isso, né? No final, ele acabou traduzindo o cordeiro e achou melhor explicar para eles o que era o cordeiro, desenhar o que era um cordeiro e explicar para eles o que era um cordeiro, porque ele achou que não tinha como traduzir de outra maneira, e não tem mesmo. Mas é um desafio que esses missionários, acho que meu celular, enfrentam sempre, né? A gente tem que orar muito por esses missionários linguistas, porque eles têm esse problema o tempo inteiro, tá? Então, vamos começar falando sobre a cultura da Bíblia. Princípio ou costume, tá? Quem aqui, quando estava apaixonada, foi no quarto do seu amado e descobriu os pés dele e ficou deitadinha ali do lado, esperando ele acordar? Eu não fiz isso com José, garanto. Só dormi com José depois que eu estava casada, no civil e no religioso. Nunca entrei no quarto do José enquanto eu não era casada com ele. Quem é que fez isso? A Ruth. Ainda foi a sogra que deu sugestão, hein? Oi? Ainda foi a sogra que sugeriu, né, Dulce? Foi mesmo, né? Gente, isso é um costume, isso não é um princípio. O pastor Paulo jamais vai ensinar as adolescentes aqui da igreja a irem estar na casa do namorado, de fininho, deitar nos pés dele e descobrir o pé dele. Quando eu... Ô, Débora, manda a Glaucia abaixar o som, porque está atrapalhando. Glaucinha, você tem que fechar esse microfone, meu amor. Obrigada. Quando eu era adolescente, comecei a estudar a Bíblia com mais assim, afinco, era uma coisa que eu morria de curiosidade de saber. O que significava isso? Gente, não significa nada. Era só para o Boaz acordar sem susto. Era só isso, né? E a Noemi mandou a Ruth fazer. Então, isso não é um princípio. Isso era um uso, um costume daquela época, tá? Então, quando você lê alguma coisa, você tem que primeiro, né, ler um trecho da Bíblia, ler um livro, ou ler um capítulo, né?
vou ler uma, como o pastor explicou tão bonito naquela aula, uma perícope, né? Que é todo o trecho. Você tem que entender se o que você está lendo é um princípio que você tem que aplicar na sua vida, ou você tem que decidir, né? Se é um princípio ou se é um costume da época, porque não tem como, né? Então, primeira coisa é identificar o que é costume, o que é. O livro de Ruth tem outras coisas. Por exemplo, quando Boaz vai na porta da cidade e tira as sandálias para fechar o negócio de que ele vai ser o parente remidor da Ruth, né? Ninguém mais tira sapato em cartório hoje, pelo amor de Deus. Hum, nem, não dá, né? Mas era costume da época, era uma maneira de você firmar o seu pacto, tá? Quando Deus fez aquele sacrifício, e só ele passou como tocha fumegante, ele estava com Abraão, só ele passou ali, também era um ato de cultura daquele tempo, né? Era assim que os homens daquele tempo firmavam os contratos. Ambos passavam ali entre os animais mortos, significando que, se eles não cumprissem o contrato, isso seria feito com eles, seriam mortos. E aí a figura linda, né? Que só Deus passou ali. Só ele iria cumprir esse contrato, né? Como a gente sabe que a gente não é capaz. Então, isso, pessoal, são costumes, são hábitos. Não fazem. E essas coisas não são princípios que a gente tem que ensinar para o novo convertido. A gente tem que contar a história, a gente tem que explicar. Mas não é nada que vá fazer parte de um discipulado mostrando para a pessoa como é a vida cristã, tá? Outra coisa, tem que entender a razão ou o significado, né? Por exemplo, como eu falei lá de Deus com Abraão, significava que as pessoas que passassem entre os animais partidos estavam firmando um contrato. E se elas desobedecessem, elas estavam sujeitas à mesma punição, né? Então, entender a razão, o significado daquilo. A lição que você tira disso é maravilhosa. O pacto que Deus faz com a gente é cumprido por Ele. Ele faz a salvação para mim, a salvação é dada por Ele. Então, essa situação toda, ela ilustra isso. Mas não significa que eu tenho que pegar um animal e partir no meio e passar agora entre as partes para firmar um contrato, tá? Pessoal, estou sendo clara? Muito. Então, tá bom. Sim, Débora, Fala, pastor. você está falando é importante até no aspecto da. A gente estudou agora tipo, né, sobre coisas que viriam, já vieram, né? Já foram realizadas. E há um costume hoje no meio evangélico das pessoas quererem judaizar. Sim, ainda bem que você falou isso, eu esqueci, tinha que falar. Que não tem mais nada a ver. A gente não tem que tocar chofar, a gente não tem que dar a volta embaixo da tenda 7 vezes, não tem nada disso. Não tem que ir no Templo de Salomão, não tem que fazer sacrifício. Esses hábitos culturais, eles serviam para ilustrar verdades. Quando você estuda o tabernáculo, você vê um monte de coisas ali que servem para ilustrar as verdades da redenção. São símbolos, né? Mas você não vai fazer. Hoje você não vai sacrificar. O pastor Paulo não vai vestir aquelas vestes de sacerdote, com aquela mitra, sabe? Com as 12 pedras aqui no peito, né? Gente, não é mais assim, tá? Então, você tem que saber dividir. Como que a gente vai saber? Localizar no texto as verdades inseridas ali. Veja se tem, no contexto, tem mais repetição dessa situação. Como que é explicado, né? Nunca pegue uma verdade isolada do contexto que ela está na Bíblia. Por exemplo, o livro de Ruth, que tem muita coisa cultural. Você tem que ler o livro inteiro. Você tem que entender aquela situação. Por que que a Noemi saiu lá da terra dela, lá de Canaã? Por que que ela foi para Moabe? O que que aconteceu lá? Por que que ela voltou? Por que que a Ruth seguiu
e a Ofra não. Tudo isso faz parte do contexto do livro de Ruth. E você tem que ler tudo para entender. Tudo bem? Estou falando muito já, né? Era para ser bem curta essa aula. O segundo horizonte é o horizonte do intérprete, a nossa bagagem, tá? Aquilo que a gente traz, tá bom? E aí, gente, vai depender muito, é a nossa bagagem mesmo, nossa teologia. É muito diferente a maneira de ler a Bíblia de um calvinista, de um arminiano. Tá? Os mesmos versículos vão ser entendidos de maneiras diferentes. Eu posso falar isso com bastante propriedade, porque eu frequentei uma igreja arminiana até 19 anos atrás. E de repente, a minha mente se abriu num horizonte que eu não conhecia, que foi a questão que não é a salvação. Eu fui escolhida para ser salva, né? Eu fui predestinada para ser salva. Gente, eu já tinha lido Efésios 1, não sei quantas mil vezes, mas, de repente, Efésios 1 fez um sentido para mim. Eu só posso dizer que o Espírito Santo abriu minha mente. Agora, eu não posso dizer que os pastores arminianos, eles estão errados. É a teologia deles. A teologia da gente faz a gente ver as coisas de maneira muito diferente, tá? E essa teologia que a gente traz também nos leva a muitas heresias. Por isso a gente tem que ter muito cuidado, né? O pastor vai falar do uso teológico da Bíblia na próxima aula. E eu aconselho você a não perder também, porque vai dar base para isso, né? Muitas vezes a nossa teologia, o que a gente aprendeu, o que a gente já ouviu, o que a gente tem como verdade, não é bem assim. E você tem que estudar e tem que entender a palavra de Deus para não começar a sair por aí falando bobagem, tá? Seja como os bereanos. Tudo que você escuta, vá ver na Bíblia se é assim, tá? Atos 17:11. Seja um bereano, né, nesse aspecto, tá? E a nossa própria cultura, às vezes, também atrapalha um pouco, né? Hoje em dia está uma moda de falar na teologia feminista. Vocês sabem que tem até um novo termo que está sendo usado, que é taologia. Não é mais teologia, é taologia. Que é a teologia que defende Deus como figura feminina. Porque diz que tudo que tem na Bíblia é pejorativo com relação à mulher, o que não é verdade. Jesus foi uma das pessoas que mais valorizou o papel feminino. Paulo, embora todo mundo fale mal dele, é um dos que mais elogia as mulheres na igreja do primeiro século, né? Ele cita nome de mulheres que têm sido ajudadoras fiéis. E a cultura do Antigo Testamento realmente deixava a mulher numa situação um pouco comprometida, né? As mulheres eram consideradas moeda de troca. A gente vê isso na história lá do Jacó, que casou com as duas irmãs, né? Ele trabalhou 7 anos por Raquel, só que aí Labão deu para ele a Lia. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos. Era moeda de troca, era pagamento, era salário. E até hoje, em alguns lugares do mundo, a mulher vale menos que um camelo, né? Isso é real. Mas a nossa cultura, ela também orienta muitas vezes como a gente interpreta a Bíblia, né? Então, eu achar que isso é errado, tratar a mulher desse jeito, tá certo. A gente não pode tratar a mulher como um objeto. Mas eu tenho que entender... Quer puxar a mesa, Canção? Eu tenho que entender aquilo que a gente falou lá no começo, o que é cultura, o que é princípio. Na Bíblia não está dizendo que a mulher tem que ser tratada assim, pelo contrário. Olha o que Paulo fala para os maridos, como eles devem tratar suas esposas.
como Cristo tratou sua igreja, amando ao ponto de dar sua vida por ela. Não tem nada a ver com Jacó trabalhando 14 anos por Raquel, né? A gente tem que saber definir, separar aquilo que a gente já ouviu e criou como nossa teologia e que talvez não é o ideal mais, né? Porque o Espírito Santo abre nosso entendimento e o que é nossa cultura, o que a gente está acostumado, né? A ouvir, a falar, tá? E a cultura do receptor, tá? A cultura daquele que vai ouvir a mensagem. É o entendimento da mensagem. E eu tenho responsabilidade pela mensagem que eu estou transmitindo. Tá? As pessoas, eu tenho responsabilidade naquilo que elas vão entender. Eu tenho que ser clara o suficiente para que as pessoas que estão me ouvindo entendam. Muito mais quando eu estou falando da mensagem da Bíblia. Tá? O receptor é a parte mais frágil dessa equação. E a gente tem que ter muito cuidado com ele, tá? Então, quando a gente vai transmitir a Bíblia, há vezes que você vai manter a teologia, ou seja, a lição bíblica que está ali, tá? E o princípio. Por exemplo, quando Paulo fala sobre os relacionamentos no casamento, os relacionamentos entre família, pais e filhos, entre senhor e servo, entre cidadão e governante. Quando você ensina sobre isso, você está mantendo tudo, porque você não vai ter nada a tirar das admoestações que Paulo fala, né? Ele fala que os maridos devem amar suas esposas, que as esposas devem enxergar o marido como cabeça do casal, que os filhos devem ser obedientes aos pais, mas os pais não devem suscitar a ira dos seus filhos. Então, você está mantendo todo o ensino bíblico que está ali e o princípio que está sendo ensinado, tá? Então, quando você traduz uma coisa assim, quando você explica um trecho assim para alguém que não conhece a palavra de Deus, você mantém tanto a teologia, o estudo bíblico ali mesmo, né, o princípio bíblico e o princípio de vida cristã que está inserido ali, tá? Quando fala honra seu pai e sua mãe, lá do Êxodo 20, mantém tudo. Não é honra seu pai e sua mãe quando eles, né? Paulo não vai dar nenhuma outra orientação, nem Pedro, nem Jesus, nada disso. O princípio está mantido, tá? Às vezes você vai manter a teologia, mas vai substituir a expressão. Quando a gente lê Jeremias 15:16, dependendo da Bíblia que você lê, vai usar palavras diferentes, ligeiramente diferentes, tá? Na versão revista e corrigida, que é a versão mais tradicional que a gente tem, fala assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras foram para mim gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos, tá? Com o passar do tempo, a palavra gozo começou a ter uma conotação meio estranha, né? Muito ligada à parte sensual e tudo mais. Não cabia mais um versículo assim, porque o Jeremias está falando aqui não tem nada de sensual, né? Ele pegou a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi um alimento para ele, um alimento tão maravilhoso que produziu uma alegria intensa. Tá? Então, quando a gente pega a Nova Almeida atualizada, que é uma das versões mais contemporâneas que a gente lê assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos Exércitos. Ou seja, a teologia ficou ali. A mensagem especial desse versículo permanece, mas a expressão foi substituída para não deixar margem para nenhuma dúvida, né? A gente tem muitos problemas com alguns hinos lindos, mas que tem que ter algumas palavras levemente modificadas, porque hoje em dia não dá mais para você cantar assim, né? O pessoal mais contemporâneo, gente como eu, a Dulce, né, que já tem mais de 60, não vai ter tanto assim eco,
mas os mais jovens terão. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Oi, pastor. Nós temos C da vida das vagas, procelosa. O pastor sumiu. Eu, quando cantei esse hino, no começo, eu ia explicar o que que era procelosas, o que que eram vagas. Você não vai ter o seu. Posso tentar ligar? Não tem como não ter o meu coisinho. Essa você não vai ter. Mas também só faltava mais do. Não é problema. Vamos ver. Né? Então, pessoal, às vezes você vai manter a teologia, vai mudar a expressão, tá? A terceira linha de pensamento é uma linha que causa muitas controvérsias, porque você, às vezes, vai ter que a teologia e a expressão vão ser substituídas, tá? E aí causa muita dissensão mesmo, porque a teologia a gente não pode estar mexendo. A teologia é o ensino de Deus que vem direto para nós. Então, como que a gente vai mexer numa teologia, né? Eu tenho que interpretar o que Deus está querendo dizer para mim, tenho que entender o suficiente para eu poder explicar, mas eu não posso mudar aquele princípio. Então, são situações como, por exemplo, o uso do véu. Tem igrejas que até hoje pregam o uso do véu. Tá? E aí tem todo um costume envolvido no uso do véu, que embora a gente não use o véu, a gente vai manter esse respeito. Tem igreja presbiteriana, as mulheres não usam véu. Mas o respeito por estar na casa de Deus, o respeito por não estar no púlpito, não pregar, né? A gente obedece, embora não use mais o véu. A teologia tem que ser mantida, tá? Embora a expressão até mude, né? Então, essa terceira vertente aí, de mudar a teologia e a expressão, ela causa muitas dissensões. A gente tem que ter muito, muito cuidado para não cometer exagero. Tá? Aí, alguns cuidados que a gente tem que ter. Você quer ir mudando aí? Quer trocar? Vamos Pode mudar. colocar de novo? Gente, essa aula está muito interessante. Configuração aqui. O PowerPoint não está dando certo, pastor? Não, acabou da Ah, é que eu não ouvi esse terceiro ponto. Tá, vou falar então esse terceiro ponto de novo, tá? Agora sim. Eu não sei se eu entrei Estava aberto as projeções. mas eu não estou achando aqui. É, Tem que abrir de novo o PowerPoint. eu vou abrir outra vez. Vou share de novo. Share aqui. Ok. Então, o terceiro, Dulce, teologia e expressão substituídas, tá? Mas isso aqui tem muitas controvérsias, porque você não pode alterar a teologia, né? Você tem que ter muito cuidado. Então, a expressão ser mudada, tudo bem, você vai causar um entendimento melhor, mas a teologia não, né? E é aí que muitas heresias começam, né? Muitos ensinos errados, porque a gente quer mudar a teologia também, e isso a gente não pode fazer, tá bom? Opa! E aproveitando, né, onde se comete o erro de dizer, por exemplo, Paulo tinha aquela teologia em relação, por exemplo, à questão das mulheres, né? Por causa da época dele. Então, ele estava dentro da sua cultura e ele fazia a leitura dessa forma. Se você entrar nessa questão, então você acaba retirando, né, o conceito, o princípio que Paulo apresenta. Existem questões que são do tempo de Paulo. Nós consideramos, por exemplo, a questão do véu como sendo algo
da cultura da época que Paulo tratava. Existem ali princípios, e os princípios eles são retirados dos aspectos culturais, né? Você tem que separar uma coisa. Então, mas a teologia você mantém. Mas a teologia Porque o respeito da mulher, por exemplo, quando ele fala as mulheres estejam caladas na igreja, né? Ah, tudo bem, a gente pode falar até na igreja, eu dou avisos na igreja, né? Mas não vou assumir um púlpito, né? princípio de autoridade. Então, esse princípio de autoridade é a teologia, essa vai ser mantida, tá? Então, posso até escrever o versículo de uma outra maneira para que seja entendido, mas a teologia que está embutida nesse princípio, ela tem que ser mantida, tá bom? Então, alguns cuidados que a gente tem que ter. Primeiro, a intenção de Deus ao escrever sua palavra, queridos, não muda, tá? Não mudou. É a mesma intenção. Não houve nenhuma mudança, tá? Por exemplo, sem derramamento de sangue não há remissão. Essa é a mesma intenção de Deus desde Gênesis e vai até o final. Então, a palavra de Deus, ela é palavra de Deus. Aquilo que a gente estudou nas primeiras aulas, de 2 Timóteo 3,16, né? 2 Pedro 1,21, que atesta que a Bíblia é a palavra de Deus, isso não muda. Não importa o que eu estou lendo, o que eu estou vendo, como é que eu estou interpretando. A intenção, a mensagem de Deus é a mensagem de Deus. Ela não vai mudar. E 3.800 anos depois, ela é a mesma. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tá? Não existe outra verdade. Então, a intenção de Deus vai se manter. Tá? Muitas vezes, a gente... Opa! Agora foi aqui que piscou. O Espírito Santo nos orienta, tá? E muitas vezes a gente tem que estar preparado para quando pede orientação do Espírito Santo, ele nos confrontar com a ideia que a gente tinha e não apoiar. Foi meu caso quando eu entendi que eu era predestinada, tá? Não era, eu fui confrontada pelo Espírito Santo, vendo os textos um após o outro, um após o outro. E aí é óbvio que teve orientação do pastor Paulo e do Márcio. Foram os meus mentores nessa jornada. Porque sozinha, talvez, eu não chegasse às conclusões certas. Mas com a orientação deles, com a ajuda deles, e, obviamente, com a iluminação do Espírito Santo, eu cheguei. Então, minha ideia, minha teologia anterior não foi apoiada, foi confrontada, né? Porque a intenção de Deus é a mesma, a mensagem do Senhor não mudou. E quando eu procuro interpretar a Bíblia, eu tenho que estar aberta para essa possibilidade. Daquilo que eu achei certo até agora, eu, de repente, perceber que está errado, tá? Eu tenho que saber diferenciar a minha bagagem, aquilo que eu já sei, que é mais ou menos isso que eu falei agora, né? O confronto que o Espírito Santo faz, do significado real. Tá? Não posso ficar inventando coisas, achando coisas. Tá? Aquilo que eu já tenho, que eu não vou jogar fora, porque é uma experiência de vida, é minha bagagem, é todo o meu conhecimento, ele deve ser usado como ferramenta para eu crescer no conhecimento de Deus, né? Aberta sempre para saber que eu posso ser confrontada, tá? Que o Espírito Santo é o autor. Então, se eu quero entender, é ele que vai me orientar, tá? Concluindo agora, tá? Voltamos àqueles velhos princípios que a gente está falando quase toda a aula. A escritura interpreta a escritura. Chegou num ponto que você não tem certeza? Vá procurar outros lugares da própria Bíblia que falem a respeito. Gente, a gente tem muitos recursos hoje em dia, tá? Tem concordâncias bíblicas, tem dicionários bíblicos, tem comentários bíblicos, tem as bíblias de estudo. Gente, as bíblias de estudo são fantásticas, tá? Já falei de concordância, né? Concordância bíblica. Então, tem muitos recursos. Vá procurar um outro lugar que tenha aquele assunto, que fale aquela coisa, para você poder interpretar direito, para você poder entender, para começar a interpretar, tá?
sempre buscar a orientação do Espírito Santo. Ele é o autor final, né? Estudar, pesquisar, perguntar. Gente, o estudante da Bíblia não pode se conformar só de fazer sua leitura diária. Tem que fazer sua leitura diária, mas tem que gastar tempo estudando, tem que gastar tempo lendo, tem que gastar tempo pesquisando, vai achar bobagem, aí você deleta. Pergunta. Gente, a gente tem um pastor que sabe tudo. Pode perguntar o que quiser para ele, tá? Para mim, não, tá? Nem para o Júlio. Estou defendendo você, Julinho. Mas o pastor, você pode perguntar, tá? Pergunta para os líderes da igreja. O máximo que vai acontecer é você perguntar, por exemplo, para o José, e ele falar, isso eu não sei, vamos perguntar juntos para o pastor? É isso. Pergunte, tá? Pesquise, vá atrás daquilo que você quer entender. Não se contente só falar, não entendi isso, tudo bem. Isso aí deve ser daquelas coisas lá de Deuteronômio 29, que as coisas escondidas estão para Deus. Não, você só vai chegar nessa conclusão quando você não achar a resposta convincente. Então, pode ser. Sexo dos anjos, né? Sei lá, não tem nenhum indício na Bíblia. Como é que eu vou saber? Pertence a Deus, né? Não a mim. E também não faz diferença nenhuma na minha vida cristã, né? Saber se é anja ou anjo. Leia o contexto. Não pegue versículos isolados. Eu tenho aprendido isso com a Rosenda. Cada vez que a gente vai falar das mulheres de oração, a gente fica desesperada, lendo todo o capítulo, lendo tudo que tem antes e depois, e, né, porque a gente aumentou muito a nossa responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus. Isso é ótimo, né? A gente gasta mais tempo? Sem dúvida. Para dar um estudo de 1 hora, eu já gastei umas 6, 7 horas estudando, tá? Você tem que arranjar esse tempo. É questão de prioridade. Eu quero dar aula, eu tenho que estudar. Eu quero compartilhar um estudo nas mulheres de oração, eu vou ter que investir um tempo estudando, tá? Não espere que durante o sono venha o anjo Gabriel com a ponta da asa e que dê para você todo o entendimento. Não vai acontecer, tá? Não vai. Então, leia a Bíblia, leia o contexto, não fique só naquele versículo voante, tá? Caixinha de promessas, que você não sabe de onde veio nem para onde vai. Seja responsável. Todos nós que estudamos hermenêutica esse semestre, não podemos mais agir como a gente agia antes, tá? Irresponsáveis na leitura da palavra, irresponsáveis quando a gente monta um estudo ou uma aula. Porque a gente já sabe a verdade, e agora, se a gente não fizer, a gente está pecando. Desculpa terminar a aula com essa frase tão terrível, mas está lá em 1 João. Se a gente sabe o bem e não faz, está pecando. Eu sei agora como é que eu tenho que me preparar. Então, se eu não fizer, eu estou pecando. Gente, Ô, não tem... Débora, Pode me Débora, aplaudir. ô, Débora, Oi, opa, ainda tem aquele versículo, né? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. é isso mesmo. É, Nem lembrei muito, disso, Glaucio. Ainda bem que você lembrou. Então, é, gente, a responsabilidade aumentou, tá? Fazer esse curso não foi só passatempo. Essa visão, essa fala da Débora é importante porque nós fazemos parte de um ramo evangélico, que é a Igreja Reformada, que é diferenciada nesse sentido, né? Não à toa que não são poucas as pessoas que têm se achegado, se aproximado da Igreja Reformada, justamente para aprender a palavra de Deus. E na percepção de que estavam tomando papinha, né? E muitas vezes nem era papinha, né? Era leite batizado. Assim, Groselha. é uma groselha, exatamente, estava ouvindo groselha. Eu recebi uma pessoa domingo passado que veio assim, desesperado, falando, puxa, eu preciso da palavra de Deus, não é a primeira. Aliás, a gente tem tido muitas experiências. A situação aí fora, gente, está desesperadora, tá desesperadora. As pessoas elas não estão recebendo nem o mínimo, né? Nem a mamadeira, que dirá a carne. Então, há uma fome tremenda, e a fome é da palavra, né? Existe um misticismo que foi criado aí, em que
se você estudar o texto, você estaria como que limitando o Espírito Santo. Né? É uma coisa absurda, né? Uma aberração, exatamente o oposto. Quanto mais você conhece o texto, mais o Espírito Santo vai usar a sua vida, porque o Espírito Santo se prende à verdade. E a verdade é aquilo que está ali. A forma como Deus resolveu deixar a sua verdade e a sua vontade revelada foi em texto. Em texto que tem um contexto, que tem uma língua, né, que tem elementos que a gente tem que tirar descascar, né, como uma cebola, assim, são camadas ali, até a gente chegar na verdade e não trair essa verdade. Então, isso dá trabalho. Por isso que eu digo que talvez você tenha, quando você prega, quando você dá um estudo, você tem aí um elemento de inspiração, que é a busca que você tem, né? Assim, a sua relação com Deus, as suas orações, mas o principal é você poder estudar o texto, senão você trai a verdade, colocando outra coisa que pode até parecer bonita, pode até ser correta, né? Você pode até trazer ideias que são bíblicas, mas não tem nada a ver com o texto que você está estudando. Então, você está usando o texto como pretexto. Você primeiro fez a mensagem, né? Gente, eu vi isso no seminário, né? Mas muitas vezes você já tem a mensagem pronta, você só precisa do texto. Você fica depois recheando com versículos, né? Aí você acha os versículos lá para concordarem com você. Então, o método expositivo, especialmente, que a gente tem empregado, é o contrário, né? Por isso, nem sempre a gente ouve uma mensagem que a gente gostaria. A gente entra em aspectos do tempo de Paulo que a gente fala, puxa, será que precisava entrar nisso? Mas está lá no texto, a gente precisa explorar isso e entender como aplicar. É isso, pastor. Minha ação esse ano terminou. Então, agora a Débora vai entrar em férias, quer dizer, não exatamente. Não exatamente, né? Não vou dar aula. Aqui, porque eu dou aula nos jovens, né? Na casa da biblioteca. Por favor. Hein? Que bom, gente. Leia a Bíblia e faça a oração. Essa verdade ainda é verdade, Gustavo? No céu. Eu acho que vai. Mas está certo. Gente, então, essa é a penúltima aula. Semana que vem, ainda segure aí o fôlego para a semana que vem a gente terminar a última aula, então, desse modo. Ano que vem tem a novidade de alunos dando aula, né, e a gente espera para ver, né, como vai ser essa experiência também. Vamos orar? Então, vou pedir para qualquer irmão, irmã, de forma voluntária, por favor. O pessoal que está com a vídeo desligada também pode orar. Eu vou orar. Bondoso Deus e Pai, muito obrigada por mais esse aprendizado, Senhor, que nos transforma, nos faz cair a venda dos nossos olhos, mas também nos dá mais responsabilidade, como a própria Débora falou. E está escrito na palavra de Deus, né? Temos realmente que ser responsáveis naquilo que a gente transmite e que o Senhor nos ajude, Senhor, a sempre buscarmos fazer o melhor para Ti, que Seu Espírito Santo haja na nossa vida também, não apenas para falar daquilo que é importante, mas ser exemplo, que eu acho que é uma das coisas mais importantes para aquele que ministra, é ser exemplo. E nós temos, Senhor, uma dádiva, que é um pastor que dá exemplo, professores que dão exemplos, todos aqui, Senhor. Agradeço por essa comunhão maravilhosa nessa igreja e a oportunidade que esse pastor está dando a todos nós. E abençoe a cada um de nós, Senhor, especialmente a Débora hoje, que deu esse estudo tão maravilhoso, tanto o Júlio como o pastor, e o próximo professor do ano que vem. Muito obrigada, Senhor. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, pessoal. Obrigado, Débora. Muito bom. Obrigada, Boa noite, irmãos. Deborinha. Parabéns. Deus abençoe. Boa noite, gente.
Boa noite. Pastor tá Boa sem. noite. Beijo. Boa noite.